Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, meus irmãos, bom dia, ouvintes da Rádio Catedral. Vamos então, nessa quarta-feira da oitava de Páscoa, caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: acaso és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas ainda, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Elas voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes anjos afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e contaram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Então os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um dos discípulos disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Eles confirmaram: realmente o Senhor apareceu, ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, também nós nos associamos hoje a esses dois discípulos que deixaram o cenáculo e caminharam em direção a Emaús. Os dois estão indo na direção oposta e cobrindo um trecho de mais de 11 quilômetros, uma distância considerável. No entanto, Jesus se junta a eles, sem que eles soubessem que era Jesus. Jesus tem um corpo glorioso. Vejamos que é alguém que não há mais nenhum sinal de morte. É um corpo glorioso, eles não reconhecem Jesus. Não é reconhecível mais. É um corpo onde não há um sinal de decrepitude. Não reconhecem Jesus. Não é mais um corpo como o nosso. No entanto, é o mesmo Jesus. Os dois estão indo na direção oposta do cenáculo e cobrindo um trecho de 11 quilômetros, uma distância considerável. No entanto, Jesus se junta a eles, está pronto para ir também com aqueles que estão se afastando do cenáculo, da comunhão dos irmãos na igreja. Como ressuscitado, ele nunca deixa de ser o bom pastor, porque procura as ovelhas perdidas. Ele ouve a conversa deles sobre tudo o que acontecera. Então ele fala de uma morte, de um morto. E não se dão conta de que o ressuscitado está ali com eles. Mas os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Eles sabem apenas sobre Jesus que os sumos sacerdotes, nossos líderes, entregaram para ser condenado à morte e depois crucificaram. Talvez Jesus esperasse que eles anunciassem a ele a sua ressurreição. Nada disso. Com a sabedoria divina, ele primeiro desvia seus discípulos e os ilumina recorrendo às escrituras divinas. Dá-lhes esperança e os faz tocar com as mãos que o Cristo, que eles consideram morto por 3 dias, é venerado. Impressionante. É verdadeiramente aquele que veio para libertar Israel. Não basta ter visto uma tumba vazia, ter ouvido e testemunhado das mulheres que dizem que Jesus está vivo. Eles têm que saber, têm que se converter como testemunhas dos outros discípulos, porque eles acharam o que as mulheres haviam dito, mas eles não viram. E enquanto não entendemos, não entramos em um relacionamento pessoal com o Senhor, as verdades que o preocupam podem nos perturbar. Esses discípulos têm que ter um encontro pessoal com Jesus. Todos nós temos que nos surpreendermos, mas ainda não, como aqueles homens, não geram vida neles. Conversão autêntica brota da convicção que floresce apenas com a fé. Isso influencia toda a sua intensidade quando reconhecem ao partir o pão. Esse gesto é o gesto de Cristo. Os homens aprenderão dele a reparti-lo com sacrifício eucarístico e na concretude da caridade cristã. É a partir do pão que reconhecemos Jesus. Ainda acontece hoje nas celebrações que fazemos em nossas igrejas e naquelas que são celebradas com o mesmo amor pelas ruas do mundo. Essas são as experiências que fazem o coração arder no peito, que nutrem a nossa fé de maneira abundante e eficaz.
Este ainda é o caminho para o qual nos faz desejar o ressuscitado, que Ele fique sempre conosco, especialmente quando a noite cair e um vento da escuridão nos atacar. É esse o gesto em cada missa, em cada igreja, que nos faz encontrar Jesus Cristo. Em cada igreja em que Jesus é guardado, em que Jesus Eucaristia for consagrado, que for colocado no sacrário, é ali que está Jesus Cristo. Jesus é o caminho seguro para retornar ao cenáculo e à comunhão com os irmãos, para se tornar testemunhas verdadeiras e credíveis. Quando Jesus parte o pão com os apóstolos, os discípulos, eles partem sem demora, retornam a Jerusalém, onde encontram os 11 reunidos, mais os outros que estavam com eles. Lá retornam, voltam para Jerusalém e dizem: o Senhor apareceu para nós. Os 11 reunidos dizem: verdadeiramente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então, de novo, no relato dos Atos dos Apóstolos, vemos que ele apareceu. E qual é o relato dos Atos? Diz: ele apareceu a nós e apareceu a Simão. As primeiras páginas dos Atos dos Apóstolos nos mostram isso. É verdade, o Senhor apareceu. Vemos o relato do que aconteceu. Vemos agora os primeiros cristãos no livro dos Atos, que recebem com tanta alegria o Senhor ressuscitado. E vemos quanta gente voltou a ver, a enxergar, a louvar a Deus. Deus seja louvado, porque o Senhor continua fazendo maravilhas na sua igreja. Há de fazer uma grande maravilha na vida de todos nós, que nós confiamos no bom Deus. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.